Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Aqui é o professor Clóvis de História. O assunto de hoje é sobre a Revolução Francesa. O que foi essa Revolução Francesa? Foi um movimento político que provocou várias transformações políticas, sociais e econômicas na França do século XVIII, certo? A França, na época, era dividida em estados e ordens. O primeiro estado, representado pelo clero. O segundo estado, pela nobreza. E o terceiro estado, pela burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. A maioria da população, mais ou menos 90% da população. Ok? Só que o primeiro e o segundo estado não produziam riquezas, não pagavam impostos, possuíam altos cargos públicos e ganhavam ricas pensões, enquanto que o terceiro estado, a maioria da população, produzia riquezas, o terceiro estado, pagava a maioria dos impostos e não tinham privilégios nem ricas pensões. E a burguesia, nesse contexto, era uma classe que estava em ascensão, progredindo através do comércio e da indústria. Só que via o absolutismo monárquico na França um empecilho. Por quê? Porque a monarquia absolutista francesa cobrava muitos impostos, o que encareceria o preço dos produtos manufaturados. Além disso, a monarquia absolutista francesa adotou uma política econômica chamada mercantilismo, que proibia a livre concorrência e o livre comércio. Então, esses dois fatores, a alta cobrança de impostos e a proibição do livre comércio e da livre concorrência, foram fatores que desagradaram e prejudicaram bastante a burguesia francesa na época. Ainda nesse contexto, pessoal, a população do campo sofria por causa do desemprego. Por quê, professor? Porque os grandes donos de propriedades rurais vinham adotando na época a agricultura capitalista mecanizada, que dispensava mão de obra, certo? Para piorar ainda mais a situação, na década de 1780, ocorreu na França várias inundações e várias secas, o que destruiu as plantações agrícolas, encarecendo o preço, aumentando o preço dos produtos alimentícios. Como estômagos vazios não têm ouvidos, ocorreu várias revoltas camponesas, chamadas na época de jaquérias. Ainda nesse contexto, para agravar a situação econômica, política e social, a dívida do governo do rei Luís XVI só vinha aumentando por causa dos gastos com a corte, principalmente com o primeiro estado, o clero, e com o segundo estado, a nobreza. Além disso, a França se envolveu em vários conflitos armados, o que gastava bastante dinheiro. A solução encontrada seria o quê? Cobrar impostos da nobreza e do clero. Foi sugerido pelo ministro do rei Luís XVI, o ministro Calonne. Mas o rei e o clero e a nobreza eram bastante aliados. Eles eram muito aliados. Então, a solução para resolver os problemas não foi essa adotada pelo monarca Luís XVI. Ele recorreu urgentemente aos Estados Gerais, que era uma espécie de assembleia, constituída pelos três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro. O voto era por estado, certo? Geralmente o primeiro e o segundo, que representavam a elite, tinham os mesmos projetos. E quando iam elaborar e aprovar, sempre ganhavam na votação. Era sempre 2-1. Embora que o terceiro estado representasse a maioria da população e apresentasse mais deputados. O terceiro estado queria o voto por deputado, por cabeça, e não por estado. Então, os populares apoiaram o terceiro estado. O terceiro estado, então, acabou se transformando numa Assembleia Nacional, um órgão máximo, que a partir de então iria elaborar e aprovar as leis. Em seguida, a população parisiense, revoltosa, marcha, invade e tomam
A Bastilha. A Bastilha era a prisão símbolo do absolutismo monárquico francês na época. Então, aí tem início a Revolução Francesa, julho de 1789, com a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha representa o início da Revolução Francesa. Depois da tomada da Bastilha, a Revolução se espalha pelo Império Francês. Ok? Em seguida, em setembro de 1791, a Assembleia Nacional elabora a primeira Constituição da França. Essa Constituição vai limitar o poder do monarca, Luís XVI, vai acabar com o absolutismo monárquico, vai acabar com os privilégios da nobreza e do clero e vai proibir a formação de sindicatos e a organização de greves. Essas medidas adotadas pela nova Constituição, pela primeira Constituição francesa, vai desagradar o rei Luís XVI e seus aliados internos e externos. Aliados internos, clero e nobreza. Aliados externos, monarquias absolutistas como Inglaterra, Holanda, Áustria, Prússia e Espanha. O que vai acontecer? O monarca Luís XVI, com seus aliados externos, vão organizar um exército com as monarquias absolutistas europeias para invadir a França. E invadem a França. Ao invadirem a França, a Assembleia Nacional, que era representada pelos deputados do Terceiro Estado, declaram a pátria em perigo e organiza o seu exército e entra no confronto armado. E se saem vitoriosos. Nesse meio tempo, a população revoltosa marcha em direção do Palácio das Tulheiras e pegam e prendem o rei Luís XVI. Certo? E prendem o rei Luís XVI. Em seguida, a Assembleia Nacional, ela se transforma em uma nova Assembleia, a Convenção Nacional, que proclama a Primeira República Francesa, ok? Só que, nesse contexto histórico, vai ocorrer disputas entre os deputados que compunham a Convenção Nacional, a recém-criada Assembleia, que proclamou a República. Então, os deputados da Convenção Nacional vão disputar o poder entre si. E eles estarão divididos, esses deputados, em 4 grupos. Os girondinos, os jacobinos, a planície e os cordeliers. Quem foram os girondinos? A alta burguesia. O que defendiam? O voto censitário, a escravização nas colônias e a não participação popular na Convenção Nacional. Eles defendiam isso. Eles eram autoritários. E os jacobinos, representados por Robespierre, eram constituídos pela baixa burguesia, a pequena burguesia, pelos trabalhadores urbanos e camponeses. Os jacobinos. O que eles defendiam, os jacobinos? O voto universal, primeiramente. Um governo forte e a participação popular no processo revolucionário. Os jacobinos defendiam isso. Os jacobinos eram mais populares. E vem a planície. A planície era constituída por deputados oportunistas. Por que oportunistas? Porque eles estavam do lado de quem estivesse no poder. Quem estivesse no poder, eles estavam do lado. A planície era representada por esse tipo de gente. E os cordeliers? Os cordeliers eram liderados por Danton e Marat. Eles defendiam propostas radicais, certo? Mas populares, como reforma agrária e distribuição das riquezas de forma igualitária. Nesse meio tempo, vai ocorrer o seguinte, pessoal. Esses deputados vão descobrir o plano do rei Luís XVI, que estava preso. Ele ia ser julgado. Aí descobriram que ele foi um mentor da organização e da invasão da França. Então ele vai ser julgado pelo crime de lesa majestade, né? Lesa pátria. Ele vai ser julgado pelo crime de lesa pátria, certo? E vai ser executado na guilhotina,
no ano de 1793, especificamente janeiro de 1793. A morte do monarca vai provocar, pessoal, para vocês terem uma ideia, bastante reação, principalmente fora da França revolucionária. As monarquias absolutistas, Áustria, Prússia, Inglaterra, Holanda e Espanha, organizarão a primeira coligação armada e invadirão a França. Só que nessa primeira invasão, certo? Nessa primeira coligação, os revolucionários franceses vão derrotar esses militares absolutistas das monarquias europeias. Essa primeira coligação vai ser derrotada pelos revolucionários franceses. Então vamos lá, pessoal. Nesse meio tempo em que os franceses estão combatendo essa primeira coligação, vai ocorrer o seguinte: os sans-culottes, trabalhadores urbanos de Paris, vão invadir armados a convenção e vão destituir do poder os girondinos, porque até então quem vinha encabeçando, quem vinha liderando o processo revolucionário e administrando o poder eram os girondinos. Então, os sans-culottes armados invadem a convenção, destituem do poder os girondinos e colocam no lugar quem? Os jacobinos. No poder, os jacobinos vão tomar medidas populares, medidas sociais, políticas e econômicas populares e medidas autoritárias. Vamos primeiro para as medidas populares. Primeiro, eles criarão alguns órgãos para administrar a República. O principal deles é o Comitê de Salvação Pública. Tem enorme poder. Atrelado, subordinado a esse, tem o Tribunal Revolucionário, que é responsável pelo julgamento e pela punição dos contra-revolucionários. Eles vão fazer o que os jacobinos no poder? Eles vão instituir o voto universal, vão instituir o alistamento militar, vão congelar o preço dos alimentos, vão aumentar o valor do salário mínimo, vão proibir a escravidão nas colônias francesas, certo? Eles vão tomar essas medidas populares, inclusive vão criar um ensino público primário gratuito e obrigatório na França. Eles vão instituir um ensino público primário obrigatório e gratuito na França. Eles vão tomar essas medidas populares. E as medidas autoritárias? É porque as medidas autoritárias vai ser o quê? A execução de milhares de pessoas. Milhares de pessoas serão guilhotinadas. Milhares de cabeças irão rolar nesse contexto em que os jacobinos estão no poder, certo? No finalzinho do século XVIII, na França. Então esse período vai ficar conhecido como o período do terror, porque eles tomaram, os jacobinos, essas medidas autoritárias, executavam tudo quanto fosse inimigo. Só que vai acontecer o seguinte: à medida que os jacobinos aumentavam a violência, eles perdiam o apoio popular e de deputados aliados, certo? Chegou um momento que os girondinos e a planície perceberam que os jacobinos tinham perdido muito apoio popular e de políticos aliados. Então, os girondinos e a planície se juntam e desfecham um golpe e tomam o poder novamente. Ao tomar o poder, eles perseguem os jacobinos. Robespierre e seus aliados foram presos e executados sem julgamento. Então, tinha fim aí a parte mais popular e mais revolucionária da Revolução Francesa. Tinha fim ao período mais popular e mais revolucionário da Revolução Francesa, certo? Quando os jacobinos perdem o poder para os girondinos, através do golpe. Assumindo o poder, os girondinos vão tomar algumas medidas autoritárias, certo? Vão permitir o aumento do preço dos gêneros alimentícios, vão permitir o aumento do preço dos aluguéis, certo? Vão restaurar
a escravidão, vão permitir a prática da escravidão novamente nas colônias, certo? E vão criar uma nova Constituição, que vai defender o voto censitário, ou seja, só vota quem tem dinheiro. Nessa nova Constituição, eles vão criar o diretório. O diretório representa agora o poder executivo, que é constituído por 5 deputados escolhidos em sorteio. Vai ser constituído por 5 deputados escolhidos por sorteio. Então, o diretório e os girondinos, eles vão perseguir bastante os jacobinos e os realistas. Os realistas que eram favoráveis à monarquia, que existia até então, que foi derrubada pela Revolução. Então eles vão perseguir bastante. É nesse contexto histórico que vai ocorrer a conspiração dos iguais, que foi um movimento popular liderado por Graco Babelf. Graco Babelf e seus seguidores defendiam o quê? A reforma agrária e a distribuição de riquezas de forma igual, de forma igualitária. Distribuição de riqueza de forma igualitária e fim da propriedade privada e reforma agrária. Eles defendiam isso. Só que os girondinos e o diretório criaram imediatamente uma lei instituindo pena de morte para quem fosse favorável à reforma agrária, à distribuição igualitária de riqueza ou ao retorno da monarquia absolutista. Então, Graco Babelf e seus seguidores foram presos e executados sem julgamento. Então, nesse contexto de crise, Napoleão Bonaparte, que era um general francês de bastante prestígio, ajudou a derrotar a primeira coligação, a segunda, a terceira, a quarta. Foram várias coligações estrangeiras, lideradas pela Inglaterra, que tentaram sufocar a Revolução Francesa e não conseguiram. Então Napoleão Bonaparte ele tinha muito prestígio. Então ele foi visto como um homem que poria fim a essa crise social, política e econômica na França. Então, Napoleão, apoiado por políticos e militares, desfecha um golpe, toma o poder e põe fim à Revolução Francesa. Certo? Põe fim à Revolução Francesa. Pessoal, por hoje é só. Quem não entendeu, me pergunte, por favor, no grupo, viu? Tchau, tchau.